Salve nação e o vexame do Vasco. O que estão fazendo com o Vasco da Gama é sacanagem. O tom da conversa, tudo tem que ser com a cabeça cabisbaixo, né? Tudo tá triste. A atitude vexatória do Vasco contra o Mirassol foi detonada por pilhado e deixou Fernando Diniz irritado na entrevista. O que estão fazendo com o Vasco da Gama é sacanagem com o torcedor. Que jogo ridículo do Vasco. Nos últimos 2 jogos do Vasco do Fernando Diniz, 6 gols sofridos, 2 pro Botafogo. O que estão fazendo com o Vasco é muita sacanagem, gente. Que atuação ridícula, que jogo ridículo. Um Vasco inofensivo. O time é ruim, a diretoria não faz nada. E o torcedor do Vasco, gente? O Vasco tá se apequenando a cada dia. O Vasco é gigante. Não podem deixar destruírem a história do Vasco da Gama. O que eu vi hoje, eu vi esse jogo inteiro, foi uma humilhação. Nenhum ataque perigoso do Vasco. Os caras perdendo gol adoidado. Parecia sacanagem. Ver o time do Vasco em campo hoje, parecia que os caras estavam de sacanagem ou que não tinha jogador profissional dentro de campo. E ó, é bom o Diniz abrir o olho. É bem bizarro. Como tá feio ver jogo do Vasco. Cara, o torcedor do Vasco não merece a draga que virou esse Vasco da Gama. E principalmente, o Verratti não merece jogar num time tão sanguessuga quanto esse. O Verratti tentando, o Verratti fazendo gol, pegando bola, colocando na marca do tiro de meta pra sair jogando rápido. E o time do Vasco todo estático, apático, sem vergonha na cara. O torcedor do Vasco não merece isso não. Que jogo ridículo do Vasco. É um time que joga feio, é um time que cria pouco e é um time que não mostra vontade de jogar com uma camisa pesada como a do Vasco, cara. Alguma coisa tem que ser feita. O que eu vi foi um time sanguessuga, um time que já entrou em campo desistindo da classificação. E o Vasco, a torcida do Vasco, merece muito mais que isso. A torcida do Vasco merece, sabe o quê? O que o Verratti faz. Gol pra caramba, sua camisa, se dedica, o time horroroso, ele não desiste. É no Verratti que esse time, que hoje é sem vergonha, na minha opinião, tem que se inspirar. O que estão fazendo com o Vasco? Que jogo insuportável de se ver, que futebol ruim e sem vontade. De contratação, a gente vai falar internamente. A gente tem falado, o discurso é o mesmo, a pergunta é repetida. Então, vamos falar mais uma vez. Os recursos financeiros eles são escassos no Vasco, já sabia disso quando eu vim para cá. E a gente está procurando um outro jogador na janela. Mas a gente tem que melhorar aquilo que tem aqui dentro. O Vasco tem um bom elenco e a gente tem que seguir melhorando. Hoje a gente falou dos gols que a gente tomou 3 gols muito evitáveis. Os 3 gols. A gente empatou o jogo, a gente teve mais 2 chances para fazer o 3-2 antes do Mirassol, a gente não fez. Depois a gente teve mais uma falha, acabou perdendo o jogo. Psicologicamente, não tem o que falar. A equipe tomou 2 gols, reagiu, fez 2 gols e podia ter feito o 3º antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje. Não tem nada a ver com psicológico. E não tem que abalar nada. Nós temos que ser forte e buscar resultado. Não tem nada de. Vai abalar o quê? O psicológico. Porque, tem que parar de errar e fazer o que a gente tem que fazer. Começar a ganhar jogo. O tom da conversa, tudo tem que ser com a cabeça cabisbaixo, né? Todo mundo tá triste. Triste, alguns com raiva, é o que tem que sentir depois de perder o jogo, de perder. E ainda mais de perder o jogo da maneira como a gente perdeu. Então, tudo tem que ser cabisbaixo mesmo. E o próximo jogo a gente tem que se refazer rapidamente, fazer as coisas direito, para poder a gente conseguir a classificação na quinta-feira, que é um jogo decisivo para nós. A primeira coisa é o poder de superação. Ele fez 2 gols e, repito, a gente conseguiu criar. Jogo hoje o Mirassol, se pegar de 9 rodadas para cá, é o time que tem mais pontos no Campeonato Brasileiro, então a gente sabia que vinha num momento importante. A gente finalizou mais que eles, teve mais posse que eles, embora o jogo tivesse equilibrado, mais bola no gol. A gente teve chance de ganhar o jogo, era um jogo importante para ganhar. Eles vivem no momento do Mirassol, um momento melhor que o do Vasco. Se a gente estivesse vivendo um bom momento, muito provavelmente a gente teria vencido o jogo. A gente tem que saber se fortalecer cada vez mais, melhorar a equipe, para a gente conseguir começar a vencer o quanto antes. Times num passe desse, da maneira que foi, ali na zaga eu não posso dar para o adversário. Esse lado que tem que melhorar, o jogo eu tenho que sair com dor de cabeça e de concentração. Desde quando eu jogava eu falava isso. Atleta não pode dormir, por isso que cobrança tem que ter. Parece que no Vasco a gente não tem isso.
antes do Diniz chegar e depois, é um desafio para quem pega esse time do Vasco. E a gente fala aí sobre o time do Grêmio também. Parece que o time tem um momento bom, daqui a pouco tem um momento que você fala, caramba. E o Vasco tem tido um azar danado de pagar um preço muito alto para esses lances errados, esses momentos que ele não consegue consertar. A gente falou tanto de marcação, né, na final da Copa América, é justamente o que está fazendo falta. Aliás, justamente o que? Também é o que tem feito falta ao Vasco, né? Um bom sistema de marcação ou uma marcação eficiente. Porque você vê a primeira boa chance do Vasco, depois teve aquele chute do Ryan. Então você às vezes tem possibilidade, só que daí, puxa vida, cara, você acaba pagando esse preço mais alto, tem que sempre que correr atrás. É isso. E de um 0-2 da maneira que foi ainda, o Vasco recuperou super bem, e daí podia ter começou a feito o entrar as terceiro. bolas de característica, né? Podia ter feito o terceiro. isso. O Diniz falou isso em coletiva, é porque acaba que é o que você falou, como as coisas não têm funcionado, existe uma certa má vontade também para receber o que o Diniz fala e ele já se mostra muito cansado em repetir tudo. Já sabia que o time era esse, que o orçamento era limitado, não tem muito o que falar e tal. O Vasco podia ter feito o terceiro e o Mirassol fez isso antes. Daí, é verdade. É verdade. Só que, ó, daí tem a chegada do Thiago Mendes, você tem o Paulinho ali, volante, que alguma coisa tem que mudar e melhorar, que ele pode ser importante para esse Vasco, porque ele não está sendo utilizado, então não deve estar convencendo o Diniz para nada. Você tem o Jair na mesma situação, eles tiveram a lesão, a gente sabe, mas são jogadores de um nível maior do que eles estão. Acho que o Vasco deveria apresentar mais com o que tem. Poderia, mas eu falo, depende também sempre da individualidade, né, Mário? Então, como que esses caras estão trabalhando? Falam de nomes importantes que você tem, opa, eu preciso ter. Esses caras, nesses momentos difíceis, né, cara, o treinador e os colegas acabam precisando. E aí, nação, cara, que vergonha que é ver o Vasco jogar. A equipe simplesmente não acontece dentro de campo. O Diniz tenta colocar a tua filosofia, só que, cara, dá vergonha de ver a maneira que o Vasco se porta em campo. Não é uma equipe que tem um padrão tático. O Pilhado disse que tá correto, o Verratti joga sozinho. Essa é a grande realidade. Nem o Felipe Coutinho, nem outros jogadores que poderiam ajudar mais, o Verratti não joga. E o Fernando Diniz parece que insiste demais com esse sistema. O Vasco, repito, não tem jogador para jogar nesse sistema tático do Fernando Diniz. Cara, eu acho que treinador não precisa ter só um jeito de jogar, não. Tá dando errado? Pô, coloca um outro jeito, outro esquema tático. O Diniz quer ficar muito com a bola, a equipe prende a bola, fica rondando a área, ronda e não finaliza. Simplesmente não faz jogada. E com isso o Vasco vai perdendo, vai empatando. São 7 jogos até agora, sem conseguir vencer. Cara, daqui a pouco o Vasco tá na zona de rebaixamento. E pode terminar essa rodada na zona de rebaixamento, hein? Tem equipe na zona de rebaixamento que, se vencer, pode ultrapassar o Vasco, jogar o Vasco para a 17ª colocação e a equipe que ainda ficaria com um jogo a menos comparado aos jogos do Vasco. Cara, que ridículo, que vergonha. Onde que o Vasco vai parar de novo? Vai parar na Série B? Pela 5ª, 6ª vez consecutiva? Consecutiva não, né? Mas pela 5ª, 6ª vez na história? Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso é uma vergonha para a história do Vasco. Estão manchando a história do Vasco. Estão fazendo o torcedor de palhaço. E o torcedor tem que tomar alguma atitude. Senão, o destino final do Vasco será a Série B. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.